Saudações internautas e bem-vindos à ANGOP. Hoje para mais uma grande entrevista onde vamos conversar com o Dr. Geraldo Colivela. É diretor da Segurança Social do Instituto Nacional de Segurança Social. Entre outras questões, fazemos aqui uma abordagem sobre o processo de reformas, o número e a situação dos assegurados, dificuldades e projetos da instituição a curto, a médio e a longo prazo. Por isso, queremos lhe convidar a não sair aí do outro lado, porque temos muito para lhe contar. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e bem-vindo à ANGOP. Florinda, muito obrigado pelo convite e uma saudação extensiva a todos que nos acompanham, especialmente aos nossos contribuintes, segurados e pensionistas. Muito bem. Doutor, já mesmo para início de conversa, gostaria de saber qual é o papel e a missão do Instituto Nacional de Segurança Social e a sua situação atual. Atendendo o dia que hoje se comemora, conhecido internacionalmente como o Dia da Segurança Social, nós queremos, acima de tudo, assinalar a importância que esse dia representa na vida das populações e, ao mesmo tempo, chamar a atenção e consciencializar as entidades empregadoras, os trabalhadores, os segurados e a sociedade em geral para aquilo que são as responsabilidades decorrentes da segurança social. Porque a segurança social é uma responsabilidade de todos, a começar pelos Estados, mas também das próprias pessoas que devem ter essa consciência. Então, a segurança social ela tem um papel crucial a nível da sociedade, porque ela permite garantir o bem-estar, permite melhorar a qualidade de vida das pessoas naquelas situações de alguma precariedade, em situações de falta ou diminuição do rendimento do trabalho. Aí está a segurança social para assegurar um benefício, uma prestação que vai permitir a essa pessoa poder satisfazer as suas necessidades mais básicas. A missão da segurança social, muito rapidamente, ela tem a ver com aquilo que é o seu objeto, portanto ela arrecada, inscreve as pessoas, os trabalhadores, as entidades empregadoras, mas com o objetivo de poder garantir uma prestação, atribuir um benefício ao segurado decorrente de uma determinada eventualidade. Entanto, o INSS, enquanto entidade gestora, tem essa responsabilidade de inscrever, arrecadar as contribuições, gerir as contribuições, e aqui a gestão, estamos a falar não só no compromisso do pagamento de um benefício prestacional, mas também de rentabilizar esses mesmos recursos para que possa fazer face quer aos desafios atuais como aos desafios futuros. O INSS tem alguns desafios. Quais são os seus principais desafios nesta altura? Em termos de desafio, nós podemos apontar aqui, por exemplo, a nível da expansão da cobertura pessoal e material da segurança social. E neste dia particular, a reflexão e a tônica é de que a segurança social não pode ser um privilégio ou um direito apenas para algumas pessoas, mas ela deve ser extensiva, deve ser universal, deve também primar por princípios que promovam a equidade, a justiça e uma redistribuição também do rendimento. Portanto, a grande preocupação é fazer com que esse número que vamos depois avançar, quer em termos de contribuintes, de segurado como de pensionista, possa crescer para que mais pessoas possam ter direito a esse benefício. E aí onde vamos chegar? Vamos aos números. Até dezembro de 2024, o Instituto contava com 259.725 contribuintes e 3.004.238 assegurados e, claro está, 170.381 pensionistas. Quantos são atualmente os contribuintes, pensionistas e assegurados pelo INSS? Atualmente nós vamos registrar um aumento muito considerável nesses indicadores. Estamos a falar que em termos de contribuintes nós temos um total de 264.048 contribuintes
E para segurados temos um total de 3.058.071 segurados. Para pensionistas estamos a falar em 168.917 pensionistas. Claro que o número pode ser melhor e daí a grande reflexão nesse dia para consciencializarmos, chamarmos a atenção à sociedade em geral, aos contribuintes, aos próprios trabalhadores, porque não podemos descurar que, em primeiro lugar, o trabalhador deve ser o primeiro fiscal em querer saber como é que está a sua situação contributiva, como é que está a sua situação vinculativa a nível da segurança social, para que amanhã depois ele não assuste, né? Porque há muitas irregularidades, há alguns incumprimentos nessas obrigações. E aqui avançar que a nível da proteção social obrigatória, que é gerida pelo INSS, ela funciona como um seguro público. É necessário que primeiro as pessoas tenham as suas contribuições para depois exercitarem este direito. Então, as pessoas devem também procurar, e atualmente há ferramentas, há dispositivos eletrônicos que são disponibilizados que permitem as pessoas fazerem esse acompanhamento da sua situação contributiva. Ainda sobre os números, quantos adultos e quantas crianças fazem parte dos números já ditados? De um modo geral, esse número que nós avançamos relativamente aos segurados, nós estamos a nos referir àquelas pessoas que têm a idade ativa, não é? A nível da segurança social, nós admitimos a inscrição de trabalhadores que estejam dos 14 anos em diante, portanto, que é a idade que a lei permite para a formalização de um contrato de trabalho. Portanto, essa cifra representa justamente esse universo, embora estratificados em outros dossiês que aqui não consigo apresentar. Muito bem, seguimos. Senhor Diretor, poderia explicar-nos com mais pormenores o processo de aposentação nacional e quem pode ser beneficiário desta reforma? Aposentação. Aqui devemos dizer que a aposentação, em regra, às vezes confunde-se muito, não é? Ela diz respeito à cessação da relação jurídico-laboral. Portanto, é uma relação entre trabalhador e empregador, que, verificado alguns pressupostos estabelecidos pela lei ou pela idade, aqui no caso o requisito da idade ou do limite máximo de tempo de serviço, as partes então põem fim àquela relação. Agora, a segurança social entra a posterior e justamente para acudir àquela perda de rendimento por parte do trabalhador, motivado então pela aposentação ou reforma do trabalhador. E é justamente aqui onde nós chamamos a atenção que é necessário que se acompanhe, se fiscalize se efetivamente a entidade empregadora está a cumprir ou não com as suas obrigações. Se o trabalhador está inscrito, se a entidade empregadora paga regularmente as contribuições, para então depois não poder ter aquela surpresa que a pessoa está reformada e depois não consegue efetivamente ser enquadrada como pensionista a nível da segurança social. A reforma, nós temos 3 modalidades, vamos assim dizer, de benefícios que decorrem da proteção na velhice. Temos a pensão de reforma por velhice, que é aquela que é concedida normalmente aos 60 anos, ou para quem tem, e aos 60 anos é preciso dizer aqui que tem que ter pelo menos o período mínimo de garantia, que são 180 meses de contribuições. E se for por outro requisito, que é o limite de tempo de contribuições, estamos a falar em o trabalhador ter pelo menos 420 meses de contribuições, que é o limite máximo, ainda que ele não tenha 60 anos de idade. E as mães, por exemplo, as mães trabalhadoras, elas têm uma prerrogativa, um privilégio legal, que elas podem se reformar antes dessa idade. Quanto mais filhos, melhor. Que a lei determina, sim, mas tem também um limite, né? A lei prevê que elas podem se reformar, por exemplo, aos 55 anos, se tiverem 5 filhos. Em bom rigor, dizendo que elas beneficiam de 1 ano de redução no limite da idade, em função de cada filho a que tenham dado à luz, mas até o limite de 5.
Assim, se ela tiver 3 filhos, aos 57 anos, pode se reformar. Se tiver 4, aos 56 anos, pode se reformar, mas até o limite, então, de 5. Temos também a pensão de reforma antecipada. Essa é uma modalidade prestacional específica, muito para acudir àquelas pessoas que exercem durante a sua atividade ou durante a vida laboral uma atividade considerada penosa e desgastante. Estamos a falar das pessoas que trabalham em laboratórios, nas indústrias, nas minas, portanto que em si aquele tipo de atividade, por perigar aquilo que é a saúde e a vida das pessoas, não aconselha que estejam expostas a esses riscos durante muito tempo. Então essas se reformam antecipadamente, isso aos 50 anos. A reforma antecipada é aos 50 anos, o período de garantia é o mesmo que é exigido para a reforma de 180 meses de contribuições. E temos um outro benefício ou modalidade prestacional no âmbito da proteção na velhice que nós chamamos o abono de velhice. Quando é que nós pagamos essa prestação? É naqueles casos em que o trabalhador atingiu 60 anos, mas infelizmente não tem o período de garantia para a reforma, que são os 15 anos ou 180 meses de contribuições. Ele deve ter pelo menos aqui, para que tenha este direito, 120 meses de contribuições, é o prazo de garantia, que é bom dizer que para qualquer eventualidade, qualquer benefício da Segurança Social, nós temos que ter o período de garantia. O período de garantia, em termos muito simples, é o período mínimo exigido de contribuições para um direito. As pensões, em regra, têm períodos mais alongados porque são prestações que nós chamamos prestações diferidas. Elas se diferem no tempo, nós vamos pagando e têm um caráter vitalício, então exige um esforço contributivo maior. Se estivermos a falar de outros benefícios, o prazo de garantia é já um pouquinho mais reduzido, por exemplo, a sobrevivência, estamos a falar de 36 meses de contribuições. Muito bem. Além do pagamento de pensão da reforma, quais são os outros serviços prestados pela instituição, ou seja, quais são os outros benefícios dos pensionistas, para além dos que já aqui, de certo modo, citou? Esta questão nos remete àquilo que é o quadro das eventualidades que são cobertas a nível da proteção social obrigatória. Tem um quadro legal, o artigo 18 da Lei 7/04 de 15 de outubro, que é a Lei de Bases da Proteção Social. Ela elenca aí uma série de eventualidades. E aqui para também enfatizar que a Segurança Social ela tem benefícios que acompanham praticamente o nosso itinerário, o nosso ciclo de vida, não é? Desde a concepção, desde a maternidade até mesmo a morte. Então nós temos pensões, interessa se calhar falar inicialmente dos subsídios. Temos o subsídio de maternidade, que é pago à mãe trabalhadora, naquele período em que ela vai estar de licença de maternidade, dos 3 meses, que ela fica sem salário, e aí aparece a Segurança Social para fazer essa cobertura. Temos o subsídio de aleitamento, temos depois o abono de família, temos as pensões de sobrevivência para os descendentes também, os filhos, e aqui com uma particularidade, os filhos que estão a frequentar o ensino superior e com aproveitamento, eles têm direito a um benefício que vai até os 25 anos de idade. Em regra, essa prestação da sobrevivência ela vai até aos 18 anos, mas excepcionalmente a lei permite que essas prestações sejam concedidas até aos 25 anos, e aqui é mesmo um bom incentivo. Estamos a ver que 25 anos, começar a suportar o pagamento, imagina alguém que começa desde tenra idade a receber um benefício e vai terminar aos 25 anos, então é um grande esforço, um grande apoio, que as famílias devem ver nisso uma oportunidade e incentivar que esses beneficiários efetivamente estejam a estudar, porque é uma condição para a manutenção deste direito. E também aqui enfatizar que naquelas situações em que o filho que beneficia desta pensão seja incapaz, tem algum problema de saúde, alguma deficiência física ou psíquica que lhe reduza a capacidade de ganho, impossibilite trabalhar,
essa pessoa também terá direito a uma pensão de sobrevivência vitalícia. Estamos a falar, nós temos ainda a pensão, por exemplo, de invalidez, tem outras eventualidades que eventualmente, à medida em que as condições econômicas do país permitirem, nós vamos sim aumentar. E para dizer que também é sempre um desafio aumentar um pouquinho mais o âmbito de benefícios que as pessoas têm, não é? Hoje em dia, parecendo que não, algumas pessoas desconhecem a segurança social muito por conta daquilo que era o passado. As pessoas falam muito só de reforma e uns são céticos, pensam que não vão chegar à idade de reforma. Então é preciso começarmos a enfatizar. Para atrair mais pessoas, temos que passar a falar dessas prestações que são pagas ao longo da vida e não são simplesmente na reforma. Então, apontei aqui o exemplo da pensão de sobrevivência, parecendo que não, nós temos que nos preocupar com o evento morte, não é? Parecendo que não, quando o responsável, aquela pessoa que efetivamente tem a responsabilidade de sustentar uma família desaparece, então já vemos, aquelas pessoas que tinham uma dependência dela ficam como que ao Deus dará, mas essa situação é logo acudida se essa pessoa tiver as suas contribuições regularizadas na Segurança Social e passa a ter esse amparo por parte do Estado. Doutor, como é feito o cálculo do valor da pensão a atribuir aos trabalhadores que passam a reforma? O cálculo também é um dos elementos importantes para o início de qualquer relação prestacional a nível da Segurança Social. Diferentemente do que alguns pensam, o cálculo não é de forma subjetiva, não. É com base em critérios muito objetivos, critérios legais. Nós vamos encontrar a fórmula do cálculo no Decreto Presidencial 299/20, de 23 de novembro, que é o diploma que estabelece o regime jurídico de proteção na velhice no âmbito da proteção social obrigatória. Basicamente, nesta fórmula de cálculo, concorrem duas variáveis fundamentais. A variável R, que nós chamamos a média da remuneração da base contributiva nos últimos meses de trabalho, e aqui atualmente estamos a falar da média dos últimos 84 meses para as entidades do setor público, empresarial e privado, e dos últimos 60 meses para a função pública, os que estão ligados à administração pública. E um outro fator também muito importante é a variável N. N é o número de meses de entrada de contribuições. Isso durante toda a carreira, não é? Porque o sistema, conforme até foi também enfatizado aqui, é contributivo. Falávamos de prazos de garantia. Ela é contributivo. Então, quanto mais tempo de contribuição a pessoa tiver, melhor também poderá ser esse benefício. Então, temos essas duas variáveis importantes, que é a média da remuneração nos últimos anos e o número de meses de contribuições, que podemos traduzi-lo também em tempo de serviço. Mas tempo de serviço, queremos fugir dessa abordagem de tempo de serviço porque rigorosamente o sistema é contributivo. Tanto é que na fórmula entra número de meses, porque em cada mês nós formamos a nossa carreira contributiva. É possível que num ano tenhamos simplesmente contribuições em 3 meses e ainda assim é contabilizado. Assim sendo, doutor, eu gostaria que ajudássemos aqui a perceber. Os reajustes feitos aos salários da função pública não abrangem os reformados. Em que pé se encontra o processo de atualização das pensões e também da reforma? Dizer que o reajuste das pensões tem sido um exercício periódico, constante, do Executivo e também da entidade gestora da proteção social obrigatória. Dizer também que esse reajuste ele não é automático, tão logo haja um incremento salarial a nível da função pública, justamente porque
o reajuste de pensões ou atualizações, ela depende de uma série de fatores, e aqui importa destacar os indicadores de sustentabilidade da proteção social obrigatória, que é um estudo atuarial, e não podemos perder de vista que a última atualização, o último incremento, que foi bastante expressivo, ocorreu no mês de julho do ano passado, por meio do Decreto Presidencial 151/24, de 17 de julho. Ou seja, aqui também importa destacar que este reajuste que foi feito atualmente a nível dos salários da função pública, de princípio deveria ter ocorrido o ano passado. Mas houve uma negociação entre o governo e as centrais sindicais que ficou convencionado que o reajuste seria feito então no primeiro trimestre. Então, ou seja, os pensionistas já adiantaram, não é? Nós, atendendo aquilo que é a nossa autonomia administrativa, financeira e patrimonial, fizemos o estudo e permitiu, só para ter uma ideia, fazer um incremento das pensões mais baixas em 45,12%. Então, estamos a falar de um incremento bastante significativo. Aquelas prestações que estavam eventualmente em 30 mil, 48 mil, que era a pensão mínima de reforma, passaram todas elas para 70 mil kwanzas. Então temos que desassociar, justamente porque neste ano, por exemplo, não houve aprovação de um diploma que altera o salário mínimo nacional. Então, em regra, em bom rigor, por aquilo que é o histórico e que conhecemos, o reajuste das pensões ele ocorre coincidentemente quando há essa alteração do salário mínimo nacional. Este ano não houve alteração, então não há motivos para tal. Mas dizer que os estudos continuam a ser feitos e quando houver essa oportunidade, essa conveniência, então poderá haver um pronunciamento quanto a isso. E não podemos descurar aqui, chamar a atenção que não podemos descurar que a segurança social vive os mesmos problemas que a sociedade. Quando não há empregos, quando há muitas empresas, por exemplo, a fecharem, portanto isso também tem uma depreciação também da moeda, isso tem uma consequência a nível da segurança social, porque estamos todos no mesmo ecossistema, não é? Então... Há reclamações, doutor, de que a pensão de reforma é irrisória face ao custo de vida em Angola. O que é que nos tem a dizer sobre isso e mais? Está previsto algum aumento? Se sim, para quando? Essa questão ela pode ser entendida como uma sequência até da anterior, como é que se calcula, não é? Eu falei aqui que a determinação do valor da pensão ela obedece a critérios legais e critérios objetivos, em que concorrem variáveis que têm a ver com aquilo que é o reflexo do salário que a pessoa oferia. Então, quando se fala de salário irrisório ou de uma pensão irrisória, talvez temos que olhar o antes. O que é que dá lugar a essa pensão? Porque, efetivamente, se nós temos um salário que não consegue resolver minimamente os nossos problemas, não é na reforma que nós vamos esperar que haja aí uma espécie de milagre e isso venha a triplicar. Entanto, os mecanismos de revalorização das pensões também olham obviamente, para várias situações, mas não podemos perder de vista que os salários, ou seja, as pensões, elas refletem também aquilo que é o salário. Só para ter uma ideia, muitas pessoas às vezes pensam que quando se calcula um benefício é tendo em conta o último salário. Já há muitos anos que não é assim. Foi evoluindo, já houve períodos que eram a média dos últimos 12 meses, depois passou para os últimos 36 meses, atualmente estamos com a média dos últimos 84 meses para o setor empresarial, quer público, quer privado, e para a função pública dos últimos 60 meses. Isso também de modo a corrigir algumas distorções que haviam, porque assistia-se a um fenômeno que nós chamamos manipulação da carreira contributiva. Essa é uma figura jurídica que está prevista no Decreto Presidencial 227/18,
que estabelece o regime jurídico de vinculação e contribuição da proteção social obrigatória. O que é que acontecia? Alguns empregadores, e às vezes mesmo aqueles que são detentores da sua própria empresa, a quando da passagem para a reforma, faziam já um cálculo, de forma muito calculista mesmo. Então, os últimos meses, ele já sabe que a média para o cálculo são 36 meses. Então, nesse período, ele vai quadruplicar, por exemplo, o seu salário. O seu salário, os demais continuam na mesma. Então, isso configura uma manipulação de forma a mitigar. Por isso é que nós estamos a impactar na fórmula de cálculo mais períodos da carreira contributiva e até estamos a ser generosos na medida em que não vai propriamente a média de todos os salários durante a carreira do trabalhador. É só desse período, sendo certo que nós contabilizamos todo o tempo, mas efetivamente para o cálculo vamos nos ater à média desses últimos anos de trabalho, 84 meses ou 60 meses. Então, essa questão de que a pensão é irrisória, eventualmente leva-nos a refletir, não é? Que podemos sim melhorar, e o exemplo dado o ano passado com os incrementos que foram feitos é mesmo para sinalizar essa preocupação. Incrementos na ordem de 45%, as pensões máximas que estavam em 607 mil tiveram um incremento de 20%, passaram a 729 mil, e as intermédias tiveram um incremento então de 25%. Então são valores bastante expressivos que por vezes, e é algo que as pessoas também não falam, há entidades empregadoras que praticam salários abaixo das pensões que nós pagamos. E nessas situações, quando se verifica, quando ocorre, e não são poucas, né, nós não podemos pagar abaixo daquilo. Se ele tiver, por exemplo, um salário de 50 mil, quando nós, ao calcular, temos que elevar essas pensões até 70 mil kwanzas, que é o valor mínimo que podemos pagar com base nesse diploma que eu fiz referência, que estabelece o limite máximo e mínimo das pensões da Segurança Social, Decreto Presidencial 151/24. Doutor Geraldo, em caso, de morte de um assegurado, quais são os apoios que a instituição presta à família? Em caso de morte, nós temos as prestações que decorrem da proteção na morte. E vai de encontro com aquilo que eu dizia, que a Segurança Social ela protege várias eventualidades. Nós temos os subsídios, subsídio por morte, temos o subsídio de funeral. O subsídio por morte ele é equivalente a 6 meses do salário que a pessoa oferia, se estivermos a falar de um trabalhador que estava no ativo, se estivermos a falar de um pensionista, trabalhador já reformado, tem também como referência a sua pensão. A sua pensão antes da morte, então, é multiplicado por 6 e pagamos numa única prestação. Temos o subsídio de funeral, que é um valor pré-estabelecido. Temos as pensões de sobrevivência, aqui temos modalidades, pensão de sobrevivência temporária e vitalícia. A temporária, ela é paga aos descendentes, em regra menores, até os 18 anos, e excepcionalmente até os 25 anos, aquela questão que eu já aflorei, né, para quem estiver a frequentar o ensino superior e com aproveitamento. Para o companheiro ou cônjuge sobrevivo, que também tem direito, nós temos a pensão temporária, que ela é paga durante 12 meses, e essa pensão temporária é para quem eventualmente esteja desempregado e tenha menos de 50 anos, tem direito a esse apoio durante um ano, mensalmente vai receber a sua pensão de sobrevivência temporária. Temos a vitalícia, que é pago, então, àquelas pessoas que são incapazes, têm uma incapacidade, têm um documento que comprova essa incapacidade, emitido pela entidade pública competente, a atestar, então, essa incapacidade para o trabalho, e desde que tenham pelo menos 50 anos, eles recebem também vitaliciamente esse benefício, e dizer que existem formas próprias, né, para se determinar o valor, e quanto maior for o número de familiares com direito, também mais expressivo é esse valor. Só para ter uma ideia,
Se tiver um filho, tem apenas 15%, né? Se tiver dois, tem 30%, se tiver mais, tem 40%. 3 ou mais filhos, tem 40%. E se tiver a viúva sozinha ou viúvo, ela tem 30% desse valor, tem uma fórmula própria para se determinar. Muito bem. E há aqui uma questão que agora me vem à tona. Naquelas questões em que o falecido não tem familiares, como é que fica a questão dos valores da sua pensão? A pensão de sobrevivência, no caso. Certo. Pois, obviamente esse dinheiro vai engrossar a solidariedade, porque a segurança social e o seguro é isso mesmo, né? A segurança social, ela funciona numa vertente de seguro público. E o seguro, só para termos uma ideia com aquilo que se passa com os seguros que fazemos, se não haver a materialização do risco, não haver o sinistro, a seguradora fica com os valores. Então é essa solidariedade que permite justamente a segurança social poder acudir àqueles que têm. É uma esquila. Então nem todos eventualmente vão ter aquele problema. Mas os que tiverem, resultante das contribuições dessa solidariedade toda, então podemos acudir àquela que nada tem. E aqui enfatizar que não se consegue entender a segurança social sem a solidariedade. A solidariedade é extremamente importante. E a questão que coloca poderia ser a nível da própria reforma. Então, mas não tem o prazo de garantia, como é que fica? É necessário que tenha o prazo de garantia. Se não tiver, não tem como ele poder aceder àquele benefício. Também é uma outra questão paralela a esta. Após o falecimento, o Instituto é notificado ou apercebe-se apenas pela prova de vida? Aqui nós estamos a trabalhar com o Ministério da Justiça para que efetivamente haja uma comunicação automática, porque temos tido muita perca de recursos, pagamentos indivíduos, de pagamento para aquelas pensões cujos titulares já são falecidos. E devemos aqui salientar que qualquer benefício decorrente da reforma ou da sobrevivência, eles são mesmo só para aquele titular, são intransmissíveis. Em caso de morte, nenhum outro familiar deve se arrogar desse direito. Por isso é que estamos a falar em caso de morte de um pensionista reformado, os familiares devem recorrer à Segurança Social para solicitar o benefício que lhes compete. No caso, os subsídios por morte, funeral, a pensão de sobrevivência. Então, quando não se faz isso e há pagamentos indivíduos, nós ali já estamos a falar até da possibilidade de irmos atrás de quem terá beneficiado indevidamente desse benefício. Então, o conselho é que as famílias notifiquem a Segurança Social, deem a conhecer, porque amanhã podem ser alvos também de um processo de cobrança coerciva. Era essa pergunta que eu lhe queria fazer. No caso do uso indevido do valor, os que ficam deverão ser penalizados? Aqui a lei permite sempre, por via do mecanismo da compensação, poder então fazer algum acerto. Imaginemos que tem viúva, e às vezes as pessoas fazem isso de forma dolosa, tem o cônjuge sobrevivo, viúva ou viúvo, e tem também filhos que estão em condições de se habilitar a esses benefícios. No momento em que eles solicitarem esse benefício, nós vamos justamente deduzir das prestações aquilo que foi pago indevidamente e, sobretudo, fazemos essa compensação no subsídio por morte, que é o valor mais expressivo, né? Os 6 meses. Os 6 meses. Então, há sempre uma forma de compensação. Mas nada também impede que a Segurança Social possa lançar mão a outros instrumentos para responsabilizar os familiares que eventualmente tenham se logo completado indevidamente desse valor. Eu gostaria que voltássemos, já sobre isso falávamos, mas é muito importante e eu penso que muitos aí em casa estejam eventualmente com alguma dúvida ainda tal como eu estou. Quem é o beneficiário de forma direta das pensões? Morre alguém, não é? Está aí, é um facto. Quem é que fica com o dinheiro? Devem ser os filhos, deve ser a viúva? Como é que deve ser, como é que é feita
a distribuição deste valor? Ok. Aqui importa também referenciar que nessas situações os familiares não devem ver a pensão de reforma como sendo uma herança, não é? É um benefício que é pago pelo Estado e aquele valor, como tal, faz parte do Orçamento Geral do Estado. E quando me perguntou, por exemplo, da missão da Segurança Social, é pagar prestações, mas pagar aqueles que efetivamente têm direito, têm legitimidade. Então, quando há esse tipo de situações, os familiares devem dirigir-se à Segurança Social e saber como é que devem instruir o processo, formalizar. Deverão ter, se estivermos a falar de alguém que ainda está no ativo, o familiar estava no ativo, era um trabalhador, deverão dirigir-se à entidade empregadora, que deve instruir o processo, juntar a certidão de contagem de tempo de serviço, juntar também, eventualmente, o extrato dos comprovativos de pagamento, ver se tem a situação contributiva regularizada, de acordo com a situação, para ver se efetivamente andou a pagar ou não. Os familiares deverão juntar a documentação que os identifica, extrato bancário, porque as prestações são pagas sempre via banco. Se tivermos a falar, os filhos, basta ter a documentação e vê-se logo pela filiação, é filho e não carece de um outro documento. No caso do cônjuge, se não for casado, terá que ter primeiro a situação do reconhecimento da união de facto, que é um processo à parte, que deve ser tratado a nível tribunal, sala de família. Se já for casado, não basta só também no bilhete estar casado, tem que apresentar uma certidão, assento de casamento, que comprova que efetivamente essa pessoa é casada, então, para poder habilitar-se a essas prestações. O errado aqui, tem que assinalar, é às vezes os familiares não dizerem nada. Morreu o parente, enquanto o dinheiro estiver a cair, como as pessoas têm atualmente cartões multicaixa, vão tirando e depois acabam por penalizar aqueles que efetivamente têm direito, porque há sempre critérios para nós vermos quem são os familiares que têm direito. Por exemplo, no subsídio por morte, esse direito é preferencialmente atribuído ao cônjuge sobrevivo e aos filhos menores. Se existir filhos menores, eles repartem 50% para o cônjuge sobrevivo e 50% para o menor. Se não tiver nem cônjuge sobrevivo, nem filhos menores, mas tiver filhos maiores de idade, esse benefício também é atribuído aos filhos maiores de idade. Neste caso, doutora, existem, em Angola é muito comum, os órfãos do mesmo pai e de mães diferentes, em termos de apoio. O que é a lei determina? Aqui dizer que para a lei, para a segurança social, os filhos são tratados da mesma forma, não é? Não há mais aquela questão de filhos ilegítimos. O importante é que haja esse reconhecimento da paternidade, que os filhos estejam registados. Por isso é que há esse compromisso, até por parte do Estado, em fazer o registro já à nascença, para que as pessoas tenham uma identidade e não se colocar também esses entraves que por vezes surgem e nós, Segurança Social, efetivamente, muitas vezes não conseguimos dar um tratamento, uma solução, porque há outras questões pendentes. Imagina, alguém foi registrado sem o nome do pai. Não tem como nós adivinhar ou presumirmos, não, é mesmo o filho. Então, primeiro tem que tratar essa questão legal a nível das conservatórias, a nível do tribunal, para o estabelecimento da filiação e só depois poder beneficiar. Mas dizer aqui que a lei permite, no caso de uma sobrevivência, depois de tratar dessas questões todas burocráticas, que se inclua esse dependente, quer seja o filho, quer seja a viúva, imagine, não era casada e também não tinha um reconhecimento da união de facto, parecendo que não, muitas das nossas famílias não têm essa cultura de regularizar ou oficializar a relação. E às vezes por conta também de multiplicidade de relações, como o caso que colocou, ainda assim é necessário que pelo menos os filhos, não é, estejam devidamente registrados para que possam ter benefícios que são garantidos pela Segurança Social. Eu acho que é uma pergunta que, e o que estamos aqui a falar, reflete-se muito naquilo que é a realidade do angolano. E eu gostaria que deixasse um bocadinho mais claro, e talvez falássemos mesmo de números.
quanto recebe cada viúvo e órfão e durante quantos anos? Falou aqui de 6 meses. É válido para a viúva e também para os órfãos ou é de maneira diferenciada? Não, é de maneira diferenciada. Eu anteriormente acabei por falar um pouquinho dos critérios, o valor não é uniforme, é sempre tendo em conta aquilo que é a referência salarial, que no fundo, mas aqui salários que efetivamente serviram para contribuições na segurança social, porque nós vamos encontrar entidades que praticam salários baixos, né, o oferecimento de base e às vezes um subsídio que não desconta para a segurança social mais expressivo. Isso ocorria muito no passado, mas objetivamente respondendo à questão, depende muito do salário. Se estivermos a falar, imaginemos um ordenado de 100 mil kwanzas, nós vamos achar aquilo que é a base de cálculo. Se o falecido ou falecida for trabalhador no ativo, que são 70%, é a base de cálculo, e sobre essa nova base de cálculo, estamos a falar em 70 mil kwanzas, nós vamos ver os familiares que têm direito. Se tiver só um filho com direito, ele vai ter 15% desses 70 mil. Se tiver viúva, a viúva tem 30%. Se forem 3 filhos, 3 irmãos, eles têm 40%. E nessa hipótese que eu dou, o valor vai ser mesmo baixo. Vai ser baixo, mas por aquilo que eu disse, nós não podemos pagar, a Segurança Social não pode pagar um valor abaixo da pensão mínima, que são 70 mil kwanzas. Quer a pensão de reforma, quer a pensão de sobrevivência, não pode estar abaixo desse valor. Então, o reajuste, nós também fazemos reajuste. Então, essa prestação vai ser reajustada. O cálculo objetivo, imagine, deu 40 mil kwanzas. Não podemos pagar 40 mil kwanzas. Então, vamos ajustar esse valor, vamos elevar a 70 mil kwanzas e, a partir dali, vai ser distribuído para os familiares. Muito bem, doutor. E nós seguimos para lhe dizer que pode naturalmente aceder às nossas páginas. O nosso portal é a Agência Angola Press, ou pode acessar em www.agenciaangolapress.ao, as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também no YouTube. Nós queremos desde já agradecer e pedir que partilhe o conteúdo para que mais pessoas tenham noção do que estamos aqui a falar. Voltamos e hoje a conversar aqui com o Diretor Nacional do INSS, que está a responder às minhas questões e obviamente você também pode fazer a sua questão, mas vamos agora aqui a uma pergunta que eu acho, doutor, que quando normalmente, para além da pensão, não é? E esta talvez é assim que devemos colocar a questão, além da pensão, que outros apoios os assegurados têm direito? E mais, há planos para a atribuição de novos benefícios ou a ampliação dos já existentes? Bem, os benefícios que decorrem da Segurança Social, de princípio, eles estão mesmo tipificados na lei. Não é? Enquanto segurados, nós temos aqueles benefícios que nós podemos lançar mão, como os que são garantidos para a maternidade, enquanto a pessoa está no ativo, a mulher, não é? Naquele período, o subsídio de aleitamento, o abono de família, só para ter uma ideia, ele vai até aos 14 anos, dos 3 aos 14 anos, são esses benefícios. Mas nós pensamos, e colocou muito bem a questão, temos também o desafio de podermos um dia atribuir prestações não contributivas aos nossos segurados, sobretudo para não só estimular como tal que as pessoas conheçam um pouquinho mais da segurança social e também apoiar aquelas famílias mais carenciadas, mas sobretudo para dar uma sinalização de que a segurança social está efetivamente presente naquelas situações em que as pessoas mais esperam, não só naquelas eventualidades tradicionais que nós conhecemos, como na reforma, na morte, mas desde tenra idade, isso mediante, por exemplo, a atribuição de um kit escolar, ajudando as pessoas a ter aquele cuidado, aquele conforto que a segurança social pode
E nessa particular, algumas experiências que partiram para isso, o número sobe consideravelmente, porque as pessoas começam a crescer e já sabem onde é que veio esse material que eu estou a levar. Não, foi dado pela Segurança Social, por exemplo, não é? Isso para poder permitir também que as pessoas não fiquem muito aflitas com determinadas situações, porque hoje estamos a apoiar uma criança, amanhã é um futuro, é um potencial contribuinte da Segurança Social e ele cresce com essa boa referência. É uma forma de multiplicar então a informação de que a Segurança Social está efetivamente presente nas nossas vidas. É uma família que cuida das outras famílias. Então, temos sim essa visão também de poder ampliar, e aqui o ampliamento pode não ser necessariamente em outras eventualidades, mas melhorar também aquilo que já existe e pagar valores um pouquinho mais atrativos, mais expressivos para as pessoas. Senhor Diretor, o INSS tem sustentabilidade financeira para contribuir e para garantir a segurança social dos seus assegurados? Com certeza. O Instituto Nacional de Segurança Social tem já uma estrada longa, não é? Estamos a falar desde a sua criação há mais de 34 anos, isso com a Lei 18/90, de 27 de outubro. Não há histórico de algum incumprimento no pagamento de prestações, por exemplo. Algumas outras latitudes, às vezes, enfrentam esse problema. Nós, muito felizmente, nunca tivemos problemas ligados à sustentabilidade. Claro, a sustentabilidade deve ser sempre uma preocupação, porque o sistema é de caráter contributivo e nós não podemos só pensar nos compromissos atuais, presente, mas também pensar no futuro e mesmo na melhoria, que nós falávamos há pouco. Isso requer, então, uma sustentabilidade. Temos sim sustentabilidade. Fruto dessa sustentabilidade, o ano passado nos permitiu fazer esse incremento nas pensões, e um incremento muito significativo que não tem qualquer registro na história da Segurança Social, para além do ano passado. E acredito que em ocasiões oportunas voltar-se-á a fazer também incrementos, porque, conforme eu disse, atualizações é algo rotineiro, é algo corrente, é uma prerrogativa até que decorre da própria lei, que as prestações podem sempre ser revistas, e é uma competência do Executivo que o faz mediante um diploma próprio, mas mediante um estudo atuarial. Portanto, o estudo atuarial não é um estudo qualquer, é um estudo que efetivamente vai ver os anos anteriores, vai ver as receitas operacionais, vai ver o resultado, como é que está o investimento, para permitir efetivamente acudir. Mas quero mesmo aqui enfatizar que aquilo que as pessoas recebem, no geral, da Segurança Social, nem sequer corresponde àquilo que efetivamente é o valor das suas contribuições. É só fazer contas. Se nós tivéssemos a engavetar o desconto que fazemos para a Segurança Social, se calhar só chegaria para pagar durante 3 anos e não mais. Mas estamos a ver aqui que nós tomamos um compromisso de pagar vitaliciamente uma pensão de reforma, temos o compromisso de pagar vitaliciamente uma pensão de sobrevivência para quem é incapaz de trabalhar, quer cônjuge sobrevivo, quer filhos que tenham deficiência. Conseguiria nos dizer qual é o valor exato? O valor exato do Fundo de Sustentabilidade do Instituto? Bem, não tenho cá essa informação, mas só para ter uma ideia, por exemplo, em cada mês nós temos uma despesa que vai acima dos 36 mil milhões de kwanzas. 1.000 milhões de kwanzas. O valor que entra, obviamente, tem que ser superior, senão já estaríamos em bancarrota, né? Então o valor é superior, mas não tenho aqui essa informação. E temos realmente essa folga, essa informação também já passamos em outros fóruns, que se eventualmente nós tivermos algum colapso em termos de contribuições, surge algum problema, nós estamos em condições de, nos próximos 3 anos, poder ainda acudir com aquilo que são as reservas
da Segurança Social, pagar, cumprir com esse compromisso, passo o pleonasmo, que é mesmo sagrado. Pagar benefícios é um compromisso sagrado, é um retorno, é isso que efetivamente faz com que as contribuições da Segurança Social não estejam numa lógica de imposto, mas é uma contribuição que depois temos uma contrapartida, não é? A ideia da Xiquila, que também às vezes tem sido veiculada. Doutor, há informações de que a instituição não está a receber novos processos de passagem à reforma por alegada falta de verbas. Isto, depois do que nos diz, não corresponde à verdade. Com certeza, não passa de um sensacionalismo e desinformação e, eventualmente, também um pouquinho na senda de outras questões tendenciosas ligadas ao aumento das pensões, né? A Segurança Social tem sempre as suas portas abertas. O que se passa é que, no ano passado, entrou em vigor um diploma que estabelece a obrigatoriedade da declaração eletrónica. Na verdade, a obrigatoriedade já existia, houve apenas um alargamento desta obrigatoriedade, que para os processos de prestações eles devem ter, no mínimo, aquele prazo de garantia declarado de forma eletrónica no portal. Isto por quê? Para permitir que haja mais transparência, mais celeridade, não é? Então, aquelas entidades que eventualmente ainda não conformaram isso, porque a nível da Segurança Social nós vamos encontrar também aqueles contribuintes que deixam as coisas passar, às vezes nem sequer inscrever o trabalhador. E é condição indispensável para o êxito da declaração eletrônica que todos os trabalhadores estejam inscritos, e até mesmo aqueles que já não fazem parte da empresa, mas por estarem nas folhas de remunerações daquele período para se fazer o carregamento, que primeiramente se faça então a vinculação dessas pessoas, a inscrição. Nós temos recebido processos de prestações. E aqui dizer que, em relação à reforma, eventualmente se encontra um pouquinho mais de dificuldade, porque o período é longo. Estamos a falar período dos últimos 15 anos. Não desde o início da atividade laboral, mas uma contagem decrescente, tipo de hoje para trás. E isso vai mais ou menos abranger aí o período até 2009, 2008, que é o período que se começou até com essa obrigatoriedade da declaração eletrónica. Qual é o teto máximo da pensão de reforma atualmente? Bem, nós estamos a falar atualmente, nós temos o teto máximo, quer para as pensões de reforma, de 729.448 kwanzas. Portanto, essa é a pensão máxima de reforma, 729.448 kwanzas. Poderia, doutora, nos indicar o número de empresas, se possível for públicas e privadas, que se furtam ao pagamento da segurança social dos seus trabalhadores, e o que é que o Instituto tem feito para combater esta situação? Dizer que esse número, embora não tenhamos atualmente atualizado, porque estamos a fazer um novo levantamento para outras ações que nós denominamos como ações coercivas que visam o pagamento, mas estamos a falar em números mesmo de milhares, não é? Estamos a falar de números elevados. Inicialmente, só para ter uma ideia, em 2023, quando se começou com a campanha da cobrança coerciva, nós tínhamos cerca de 53 mil empresas devedoras. Hoje em dia esse número vai diminuindo um pouquinho. Aqui fazer menção que algumas delas era por falta também de informação a nível do sistema, ou os moldes em que elas faziam o pagamento, não no formato que atualmente se exige, que é da declaração eletrónica. Então esse número também vai baixando consideravelmente. Atualmente estamos a falar um pouquinho acima de 10 mil empresas que estão nessa situação, quer do setor empresarial privado, quer público. Doutor, e ficamos agora todos curiosos, como é que está o processo de cobrança coerciva ao abrigo do Decreto Presidencial Legislativo 2/19 de 11 de março, e quanto é que já foi possível ser recuperado? Este processo está a decorrer.
fazer menção que é um processo novo entre nós, apesar de alguma antiguidade da lei, mas precisava se afinar alguns mecanismos internos, instrumentos mesmo para a sua efetivação. Atualmente nós estamos a dar também uma tônica maior no pagamento voluntário, não é? Não obstante haver esse instrumento, que sabemos que nós temos essa prerrogativa de recorrer aos meios coercivos para a execução da dívida, mas a tônica, atendendo às vezes à realidade de muitos contribuintes, nós privilegiamos sempre o diálogo, e é sempre bom para não pôr em causa também a existência ou manutenção de postos de trabalho com a cobrança às vezes coerciva. Então, nós permitimos que as empresas que têm dívida para com a Segurança Social venham, por meio de um acordo, possamos fazer o pagamento. O primeiro que nós fazemos é mesmo notificar, porque queremos aqui passar a ideia de que a cobrança coerciva é uma medida da última ratio. É mesmo a última ratio naquelas situações em que a entidade ou o contribuinte não está a colaborar, então não temos outro meio senão lançar mão à cobrança coerciva, porque o que está em causa aqui, para além da própria sustentabilidade da segurança social, é também a materialização de um direito dos próprios trabalhadores, não é? Que sem esse dinheiro, sem esses valores das contribuições, ficam impedidos de aceder aos benefícios. Nós estamos a falar de uma recuperação que já está acima dos 5 mil milhões de kwanzas. Portanto, é um valor ainda baixo, mas efetivamente tudo se está a fazer para que esses contribuintes possam pagar, não é? Nas condições em que muitos deles também se apresentam voluntariamente, e ali negociamos, vemos um meio termo e às vezes com base em comprovativos, porque mesmo as negociações não são feitas no vazio, é ver por meio de documentos fiscais se aquela entidade tem mesmo dificuldade ou não, que lhe obriga a celebrar um acordo em função disso pagar em prestações, mas as dívidas em prestações, elas são sim admitidas no âmbito mesmo deste diploma que fez menção, o pagamento voluntário, e só mesmo em situações muito extremas é que nós vamos para a cobrança coerciva. Doutor, quantos trabalhadores domésticos estão inscritos no Sistema de Segurança Social em todo o país? Eu tenho também cá este indicador, mas inicialmente dizer que o número é bastante baixo. Por exemplo, nós atualmente estamos em 3.058.071 segurados, né? Isso totalizando os regimes todos da Segurança Social, e fazer menção que o regime que tem um número mais expressivo é o regime por conta de outrem, mas para além do regime por conta de outrem nós vamos encontrar outros regimes, como por conta própria, o doméstico, o clero, os desportistas, o regime dos baixos rendimentos. O regime doméstico, nós estamos a falar que atualmente temos apenas 5.049 trabalhadores inscritos nesse regime. E aqui devemos fazer uma reflexão. Quantos é que têm uma empregada doméstica? Às vezes queremos criticar os números baixos, mas nós mesmos às vezes somos os primeiros a não dar o exemplo. Temos esses instrumentos todos, esses regimes que permitem que a segurança social seja cada vez mais universal, porque essa tendência, esse desafio de que essa cobertura possa abranger o maior número de pessoas possível. Mas nós estamos a falar que o regime do trabalhador por conta de outrem, ele representa 96% e os demais apenas 4%. Então, é um fator crítico, né, que devemos trabalhar bastante com a nossa sociedade, para que as pessoas não pensem que a segurança social é um imposto, não. É uma contribuição,
é um seguro que amanhã vai valer a pena. Só que, por vezes, por efeito dessa miopia que nós temos, de enxergar os problemas do amanhã, então não estamos preocupados. Estamos a falar aqui dos trabalhadores por conta própria. Alguns não se preocupam. E estamos a falar de pessoas com alguma literacia, conhecimento, mas céticos. Vou pagar a segurança social com essa idade que eu tenho. Não está a pensar nos filhos, não está a pensar na mulher e vice-versa. Então, nós não podemos só pensar em nós. Temos que pensar também naquelas pessoas que têm uma dependência de nós. Porque amanhã, caso acontecer alguma fatalidade, a morte, é uma parente próxima, ninguém sabe nem o dia nem a hora, então os teus familiares poderão ter acesso àqueles benefícios que decorrem da proteção da morte. Então o número ainda é muito baixo a nível dos outros regimes. Devemos trabalhar mesmo bastante na consciencialização dessas pessoas e cada um de nós deve fazer a sua parte, ajudar nisso. E como é que é o processo? Eu gostava que falasse um bocadinho mais, doutor, em relação a esta questão das trabalhadoras domésticas. De quem é a obrigatoriedade? É do empregado ou do empregador? Elas têm este dever e este direito, que obrigatoriedade de irem até ao Instituto e dizer, olha, eu tenho um patrão que não me está a pagar, ou eu, como patroa, ir para lá. Como é que funciona exatamente este processo? Bem, aqui a responsabilidade desde sempre foi dizer que esse regime foi aprovado em 2016. Essa obrigatoriedade recai sobre o patrão, o empregador doméstico, não é? Porque nós temos ouvido muitas desculpas porque o trabalhador não está de acordo que lhe descontem, não tem a ver com a vontade. Não, é uma obrigação, é um dever legal, tal como existe também a nível do regime por conta de outrem. O trabalhador não tem como se opor aos descontos, não é? E está lá assinalado na lei que são descontos legais. Então, ele não tem como falar que não quer que lhe desconte. Eu entendo essa narrativa como sendo um subterfúgio de alguns empregadores que não querem pagar, porque aí os descontos são repartidos. Uma percentagem para a trabalhadora e outra percentagem para o trabalhador. Nós estamos a falar, por exemplo, nesse regime do doméstico, temos dois esquemas ou duas possibilidades de pagamento. Temos o esquema obrigatório, que são 6% para a entidade empregadora, o patrão, no caso, o empregador, e 2% que é deduzido no ordenado da trabalhadora. E tem um outro esquema que nós chamamos o esquema alargado, que é o mesmo que se pratica para o regime do trabalhador por conta de outrem, que é 8% da entidade empregadora e 3% do trabalhador. Então, os mecanismos atualmente estão muito acessíveis para a inscrição. A partir do portal, nós conseguimos fazer a inscrição, mesmo sem a tal caderneta, nós fazemos a inscrição e dizer também que o sistema permite fazer uma inscrição de trabalhadores que eventualmente ainda não têm um bilhete, porque alguns, como não querem ser descontados, não têm um bilhete. Nem conta bancária. A conta bancária ainda não é necessária, porque o pagamento, não é? Quem vai fazer o pagamento é o próprio. E perguntava da responsabilidade. A responsabilidade pela inscrição é do patrão. A responsabilidade em fazer o pagamento também é do patrão, ou seja, ele é o fiel depositário nessa obrigação que tem para com a proteção social obrigatória. Assim sendo, doutora Geraldo, qual é o nível atual de adesão dos trabalhadores por conta própria ao sistema de segurança social? Bem, o nível é muito baixo. O nível é muito baixo, nós estamos a falar com um universo de 52.179. Portanto, mas temos que assinalar aqui que houve um crescimento. Já as pessoas vão tomando um pouquinho mais consciência, mas precisamos trabalhar ainda mais. E, sobretudo, falar um pouquinho daquilo que são os benefícios, das vantagens da segurança social. E as pessoas não tenham receio de descontar, porque o desconto, conforme dissemos, é um valor não muito expressivo comparativamente com aquilo que são os benefícios que advêm desses descontos. Posteriormente, as pessoas terão
terão esse retorno e nós não podemos pensar que se hoje desenvolvemos uma atividade liberal por conta própria, amanhã também teremos essas mesmas capacidades, não é? Vamos também parar por algum motivo, não é uma reforma como tal, mas a idade como tal também acarreta as suas limitações. Então, depois de uma certa idade, não vamos ter mais capacidade de vender, não vamos ter capacidade de fazer aquela atividade que era o nosso ganha-pão, e amanhã estará aí então uma instituição, que é a Segurança Social, para acudir a essa pessoa, para atenuar os efeitos da falta de remuneração naquele período. E como é que funciona o processo de inscrição e contribuição para os trabalhadores do setor informal? Os trabalhadores do setor informal, esses entram naquelas atividades que nós consideramos como atividades geradoras de baixo rendimento. Eles próprios podem se dirigir à Segurança Social e a partir dali, estamos a falar de pessoas, alguns às vezes sem muita informação, a partir do nosso atendimento fazer-se a inscrição. A inscrição é mediante um ato declarativo. Eu tenho que manifestar essa vontade, mesmo do trabalhador por conta própria. É sempre um ato declarativo do próprio interessado que vai declarar então aquilo que é a sua remuneração. A partir do momento em que ele for inscrito, ele passará a ter um compromisso com a Segurança Social, um vínculo, e aí, a partir dali também o compromisso de mensalmente ir fazer os descontos na percentagem que ele terá escolhido. Senhor Diretor, gostaríamos que nos dissesse se existe algum projeto para a instituição aumentar a cobertura da segurança social a nível do país. Há vários projetos e esse aumento da cobertura ou expansão constitui um dos desafios estratégicos da segurança social. Desde logo, nós queremos muito apostar na cultura da segurança social, as pessoas saberem o que é a segurança social, saberem onde é que vai esse desconto, para que é que eu devo descontar. Nesses últimos tempos, nós temos estado a divulgar, a passar vários anúncios sobre a campanha para a regularização, porque o primeiro passo mesmo para a segurança social, para alguém ter um benefício, é ter a situação contributiva regularizada. E sendo a segurança social um ente que não recebe nenhum orçamento por parte do Estado, ele apenas vive das contribuições dos contribuintes e dos segurados, então é necessário que se faça esse esforço de também contribuir primeiro para depois poder beneficiar. Então as campanhas elas surgem, nós também estamos a perspectivar ir para as escolas, ir para as universidades, já fomos várias vezes aos mercados fazer esse levantamento, essa campanha, conversar com os que estão no terreno, sensibilizar sobre essa necessidade, mas é ainda um trabalho que acreditamos que, mudando um pouquinho a cultura, a forma de ver, a visão, podemos sim elevar os números da segurança social, porque nós queremos que esse direito não seja simplesmente para aquele que trabalha numa empresa formal, mas para aquela pessoa que efetivamente tem algum rendimento do seu trabalho, independentemente daquilo que ele faz, e amanhã também poder beneficiar dessa cobertura que é muito vantajosa em vários períodos da vida. Pode-nos dizer, diretor, se há desenvolvimentos no processo de reforma e, consequentemente, a atribuição de pensões aos artistas e desportistas? Esse segmento, só para ter uma ideia, também é daqueles que têm um regime próprio. Nós estamos a falar do regime por conta própria, os artistas entram aí também. O que se passa é que há ainda muita resistência dos artistas ignorarem aquilo que é a segurança social. Como quem diz, enquanto está bem, não me interessa a segurança social. Uns pensam que segurança social é para os velhinhos, os mais velhos já para a reforma. E às vezes só querem bater a nossa porta quando se trata já de atribuição de um benefício. Eu próprio posso passar aqui a experiência, já acredito que em 2 ocasiões reuni com os artistas, em fóruns organizados mesmo por eles, mas quem são os que ocorrem essas atividades, os que aparecem? São os mais velhos que já querem, já precisam. Então a segurança social
ela funciona na lógica de seguro. Não é quando já se verificou o evento, já tem 60 anos, é que está a vir para a Segurança Social e nem tem sequer como pagar, por exemplo, os retroativos, né? Pagar a título retroativo as contribuições para depois beneficiar. Então, falta-nos mesmo muito esse trabalho para com essa classe, porque é bom que as pessoas aprendam que as coisas que aconteceram no passado é mesmo para esquecer. Aquelas aberturas que se deram de introduzir a nível do sistema pessoas que não fizeram contribuições, mas era para sinalizar o quão era importante, mas hoje não interpretam bem isso. Então pensam que sempre que a Segurança Social é aquela casa assistencialista. Não é assistencialista. Segurança Social é mesmo aquele dinheiro que cada um vai contribuir. E não é justo, ao invés de dar a quem não contribuiu, não é? Sob pena de perigar, então, mesmo aí a sustentabilidade. Eu estou a pagar a quem não contribuiu, estou a pagar uma contribuição, um benefício, uma pensão, e como é que fica aquele que efetivamente está a contribuir? Amanhã, se não tiver nada, é um problema sério para a gestão e para o país. Muito bem. Em relação à política de modernização e expansão da Segurança Social, referido no programa 22 do Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027, doutor, que ganhos são assinaláveis? Bem, desde logo nós podemos assinalar aqui vários, né? Das instituições que muito têm feito apostas a nível das suas tecnologias de comunicação e informação. A Segurança Social certamente tem esse realce, tem esse destaque. Desde logo porque só mesmo hoje em dia, o que nós estamos a falar em termos de pagamento, em termos dos vários serviços prestados pela Segurança Social podem ser feitos remotamente. Então isso tem sido um trabalho muito forte e um compromisso sério e constante para que possamos corresponder àquilo que são as exigências da sociedade atual. Porque hoje pagar a Segurança Social não pode ser desculpa de alguém, não, tenho que sair para o banco, não. Tudo à distância. Tudo à distância. Podemos pagar. Então, mesmo as inscrições, não há mais desculpas do porquê que alguém não está inscrito. Hoje em dia não há. Por quê? Porque nós temos vários canais, vários acessos. Então a modernização ainda é sim um desafio, continua a ser um desafio se efetivamente queremos também ter essa cobertura mais global que a sociedade atualmente exige. E como é que tem sido a experiência com a digitalização dos serviços da instituição? É um processo a digitalização hoje em dia, para saber que mesmo a nível de tramitação de processos, eles não tramitam mais via físico, é sempre a nível da digitalização. Então o que se quer é um pouquinho acabar com também os papéis, não só por ser inimiga do ambiente, mas na nossa realidade os papéis também comportam alguns problemas, algumas irregularidades, tanto é que a exigência da declaração eletrônica veio um pouquinho para mitigar esses riscos, podemos mesmo dizer até fraudes, não é? Porque as pessoas facilmente manipulam o papel e já a nível da digitalização queremos também não só simplificar os processos, porque tornam os processos muito mais céleres, muito mais com qualidade e também retira um pouquinho o erro humano, que às vezes é muito premente. Só para dar uma ideia, imagina nos moldes anteriores, em que num processo de reforma as pessoas têm que olhar para os comprovativos em formato físico, papel, de 60 meses, de 84 meses, é muito período, é cansativo, é dispendioso também para os próprios contribuintes. Então, a digitalização é sempre uma referência. Hoje em dia, por exemplo, nós já podemos fazer a prova de vida através do dispositivo Mais INSS, que é uma leitura da nossa biometria facial, ela reconhece e a partir dali, então, poder fazer a prova de vida. E podemos encontrar-vos em... Qual é o site? Do Instituto é o www.inss.gov.ao. Muito bem. Doutor, o Instituto tem parcerias com outras instituições para ampliar os seus serviços?
De princípio, não. Porque nós não podemos perder de vista que a Segurança Social é um órgão que faz parte da administração do Estado. E ela prossegue fins do Estado, não é? A proteção dos trabalhadores, das eventualidades. Então, ela própria tem uma estrutura organizacional que permite já estar sediado ou alocada em várias parcelas do nosso território nacional. Então, nós temos uma representação de serviços provinciais a nível de todas as províncias, temos também agências de prestação de serviço, temos também serviços municipais, ali onde se justificam a nossa intervenção. Então, parcerias com vista a alargar os serviços, isso não temos. Mas o que é que nós estamos, se calhar, a pensar? Mas parcerias com as administrações locais, naquelas zonas mais recônditas, porque às vezes faz-se um investimento muito grande que não se justifica atendendo a demanda ou o fluxo de pessoas que vão solicitar os nossos serviços. Então, o que se está a pensar é futuramente, ali onde tem instalado a administração local, poder também equipar, dar formação ao pessoal daquelas administrações, de formas a que possam também executar essas tarefas que estamos a dizer que não acarretam lá grandes dificuldades, né? Para que efetivamente possam representar a segurança social nesses espaços. São as parcerias que se adivinham, né? Mas com entidades privadas nesse sentido, não há parcerias ao certo. Doutor, para além do portal, de que já aqui falou, que outros canais as pessoas podem utilizar para tirar dúvidas ou resolver problemas com a instituição? Desde logo nós temos, não venho aqui acompanhado de alguns registros nesse sentido, mas temos o nosso call center e mesmo se puderem aceder à Segurança Social direta, também aparecem aí os contactos que podem justamente ajudar no tratamento de qualquer questão que tenham a nível da Segurança Social. O INSS projeta operar alguma reforma nos próximos tempos para aprimorar os seus serviços, visando a satisfação cabal dos direitos dos pensionistas? Bem, essa é uma constante, o aprimoramento. Nós não podemos ficar estanques e contentes se reparar mesmo algumas soluções que têm sido desenvolvidas ou melhoradas, é justamente para poder dar resposta a essas novas exigências da inovação, da tecnologia, permitir que as pessoas possam aceder num clique à segurança social. Hoje podemos dizer que a segurança social é digital. É digital. Pagar, por exemplo, um empregado doméstico, a pessoa não precisa se deslocar. Pagar qualquer outro regime, não precisa se deslocar. Então esse é o desafio para sempre, né? Não podemos nos acomodar e, sabe, as tecnologias hoje tem uma versão, amanhã já tem outra melhorada, então tentamos também acompanhar a evolução disso. Há muito o que se diga sobre o INSS, entretanto, Sr. Diretor, que mensagem gostaria de deixar para os contribuintes e também beneficiários da Segurança Social, já mesmo aqui para fecharmos esta grande entrevista? A mensagem é sempre de algum comprometimento, responsabilidade por parte de todos, porque a segurança social é uma realidade que nos acompanha em toda a nossa vida e não podemos descurar ou deixar para o último momento, quando se calhar já não estamos em condições de poder exercer as nossas atividades ou poder fazer alguma coisa para reverter a situação. Por parte dos contribuintes, tem essa responsabilidade acrescida. E aqui falo contribuintes não só enquanto empresas ou órgãos de administração, mas contribuintes no geral, porque nós vamos encontrar trabalhadores por conta própria, vamos encontrar também os próprios segurados, não deixam de ser contribuintes, vamos encontrar os outros regimes, termos essa consciência de que ao fazermos a regularização da situação contributiva na segurança social, não é um favor, mas estamos a cumprir com um dever cívico, uma responsabilidade social,
porque efetivamente não abona nada vermos amanhã alguém que trabalhou, deu o seu máximo em prol de uma instituição, ou cuidando de uma família, ou se dedicando a um tipo específico de atividade, ao Deus dará a mendigar, não é? A demandar, e nós estamos a dizer que esse tipo de situações acabam por depois onerar mais o Estado com políticas de caráter assistencialista. Então, é uma responsabilidade de todos nós. Vamos cumprir com aquilo que são as nossas obrigações, dizer que antes dos direitos existem os deveres. Vamos inscrever os trabalhadores, vamos pagar as contribuições. Tem dívida, contacta a Segurança Social, regularize. Pode ter um plano de pagamento prestacional, mas não deixe de pagar as suas contribuições à Segurança Social. Utilize o portal, faça a declaração eletrônica, utilize os meios mais eletrônicos possíveis para o pagamento das contribuições e evita, assim, constrangimentos. Queremos agradecer pela disponibilidade e pelos esclarecimentos que deixou para cada um de nós, esperando e fazendo fé de que haja sempre esta abertura para mais e melhores esclarecimentos, não só com os contribuintes e pensionistas, mas também para a sociedade em geral. Da nossa parte também queremos agradecer bastante, porque esse espaço acaba por ser também uma oportunidade muito grande para divulgar aquilo que são os serviços da Segurança Social, as grandes vantagens que se tem com a inserção, enquadramento, pagamento das contribuições, porque Segurança Social também para nos amparar nos momentos mais difíceis da vida. Obrigado. Muito obrigada. E chegamos assim ao final de mais uma edição da sua grande entrevista. Nós voltamos a estar juntos numa próxima ocasião. Relembramos que hoje conversamos com o diretor da Segurança Social do Instituto Nacional de Segurança Social, é o Dr. Geraldo Colivela. Queremos fazer fé de que tenha gostado do conteúdo que trouxemos nesta edição da grande entrevista. Fiquem bem e até a próxima edição. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.